Ok, vamos então agora falar sobre linguagem técnica. Mas o que é linguagem técnica? Bom, um exemplo é, normalmente quando nós saímos, estamos conversando com amigos, seja num bar, seja entre a família ou num simples almoço, é comum que a gente não preste nem muita atenção nas palavras que a gente utiliza para expressar uma ideia. Só que quando a gente atende um cliente, nós temos que prestar um pouco mais atenção em como a gente fala, em quais palavras nós vamos utilizar para que se tenha uma lógica no que a gente fala ao cliente. Então isso é uma linguagem técnica, que é o que você vai aprender agora. Verbo imperativo. Nada mais é do que você dar uma ordem ao cliente. Por exemplo, clique no botão, abra a janela, execute a função, acesse a janela. Então, ou seja, usando o verbo para dar ordem, ok? Então, agora nós vamos usar o verbo imperativo nos exemplos em que nós vamos dar agora para falar um pouco mais sobre essa linguagem que nós pretendemos que você adote aqui na empresa junto ao cliente. Exemplos. Quando você não se preocupa em usar uma linguagem técnica, é comum que diga: você pode clicar em cima da aba, entre na janela, vá até o canto da janela para clicar no botão adicionar. Você pode colocar os dados no campo. Mas como dizer de uma maneira técnica? Então é muito simples. Aqui agora, por meio desses exemplos, você vai perceber que você pode e que fica até mais bonito de se usar assim com o cliente. Então, ao invés de usar, você pode clicar em cima da aba, use clique na aba. Você viu que fica mais curto, fica até melhor? Tem outro exemplo. Ao invés de entre na janela, acesse a janela. Olha que legal, porque se você falar entre na janela, o cliente, como é que ele vai entrar na janela? Então, melhor é dizer acesse a janela. Ao invés de vá até o canto da janela para clicar no botão adicionar. No canto inferior esquerdo, clique no botão adicionar. Percebeu que fica mais bonito? No canto inferior esquerdo. Ao invés de você pode colocar os dados no campo, olha que estranho, você pode colocar, é melhor assim, ó, informe ou insira os dados no campo. Olha só, informe ou insira é mais técnico. Então é isso que a gente quer dizer aqui em como ser mais técnico. Usar a linguagem técnica é simples. E não se preocupe, né, se demorar para você entender isso. Isso é normal, porque no dia a dia nós estamos acostumados e habituados a usar de maneira mais assim informal, vamos assim dizer, as palavras quando a gente quer transmitir uma informação. Mas aqui, com o tempo, a gente vai aprender legal, bem direitinho a usar uma linguagem técnica. E é bonito, né? O pessoal gosta. Agora vamos falar um pouco sobre vícios de linguagem. É comum no dia a dia, com os amigos, em bar, em festa, que nós não prestemos muito atenção nas palavras que nós usamos para nos comunicarmos com as pessoas. Então, a isso nós falamos que são vícios de linguagem que nós vamos adquirindo com o tempo, ao não se preocupar com as palavras que vamos usar. Pois bem, ao atender um cliente, é importante que a gente evite alguns vícios de linguagem e que muitas vezes a gente tire esses vícios. Por exemplo, alguns vícios de linguagens são cometidos quando o atendente inicia a conversa ou inicia uma resposta. Por exemplo, bom, clique na aba, certo, abra a janela, bom, pressione Enter. Percebeu? Bom, certo, são desnecessários? Então, evite esses vícios, vá direto ao assunto sem o uso de introduções. Bom, então vamos agora a alguns exemplos. O cliente pergunta: como eu chego na janela ordem de serviço? Quando não se usa uma linguagem técnica, a resposta poderá ser assim: bom, você pode clicar na aba oficina. Cliquei. Certo! Agora você vai clicar em cima do botão ordem de serviço. Algo mais? Não. Perceberam que usar o bom e o certo são desnecessários? Assim como outras. Ou seja, vá direto ao assunto, evitando assim o uso do bom, certo, então. São alguns vícios de linguagem que a gente tem ao dar início naquilo que a gente pretende informar o cliente. Agora, se você usar uma linguagem técnica, a resposta poderá ficar simplesmente assim. A pergunta é: como eu chego na janela ordem de serviço? Clique na aba oficina. Pronto, cliquei. Clique no botão ordem de serviço. Beleza, consegui. Algo mais? Não. E assim por diante.
Então percebam, pessoal, que são pequenos vícios que a gente vai tirar, né, com o tempo. Não se preocupe, né, em ter que tirar isso hoje, mas já vá trabalhando a sua mente para tirar esses pequenos vícios de linguagem, ok?